Boa noite Brasil, mais uma vez chegando aqui com uma super live. Seja bem-vindo, Guilherme Adami. Grande Guilherme, um abraço. Opa, pode estar falando também de onde vocês estão falando. Daqui a pouco então começaremos a nossa live com o professor Daniel João Orsoleta falando sobre calagem e calcário. Hoje vai ser uma noite que promete muitas informações. André Ribeiro, seja bem-vindo. João Paulo, grande Guilherme, está aí presente sempre com a gente. Agrofábio também, seja bem-vindo, Fábio. Fábio que andou me mandando diversas fotos aí do Gergelim, tá? O Luiz Alberto falando de Nazário, Goiás. Olha aí, sejam todos bem-vindos. Opa, manda um abraço aí para Deide Costa. Opa, pessoal de Balsas, sejam bem-vindos. Santa Catarina, sul de Minas Gerais, todos muito bem-vindos. Daqui a pouco então vamos começar o nosso bate-papo. Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindos. Bahia, Teixeira de Freitas, olha aí, Apoio Rural, também acompanhando o nosso canal. Riqueza do Agro, Uberlândia, Minas Gerais. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, mas durante mais instantes, então, vamos começar a nossa próxima live. Daniela Apolinário, falando aqui de Jataí. Opa, conterrâneo aqui da nossa cidade. Rogério Ribeiro, seja bem-vindo. Douglas. Hoje, então, o nosso bate-papo é com o professor Daniel João, falando sobre calagem e calcário. É isso aí. O professor tem também o perfil dele, o NC Solos, acabou de entrar. Isso, o pessoal também de Curitiba, sejam todos bem-vindos. Então já vou fazer, faltando aí alguns segundinhos para as 19 horas. Trindade, aí o Rio Grande do Sul, Jorge da Rosa, sejam bem-vindos também. Ituverava, interior de São Paulo, opa, os conterrâneos aí, lá de Ituverava, São Paulo, interior de São Paulo, tá? Vamos lá. Agora, exatamente 19 horas, professora Lourdes Borges, seja bem-vinda, professora. Vamos estar batendo um papo então com o professor Daniel. Vou estar fazendo um convite para ele. Encontrar em Marrocos, no outro continente, praticamente a 7.000 quilômetros daqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. E aí, Nestor, como é que tá? Tudo bem, tudo certo. Acho que o meu fone não está funcionando direito. O pessoal tá me ouvindo aí, tudo tranquilo? Tá tranquilo, professor. Deixa eu organizar minha câmera aqui, que aqui é tudo É, improviso aqui. a câmera está um pouco escura. Tá escuro aqui. Não, mas tudo bem, professor, tá bom, dá pra gente... É pra não assustar tanto aí o teu público, Nestor. Que Ainda isso? mais no escuro. Eu acho que no escuro não assusta o povo. Não, tá bom, professor. Acho que o meu tá ouvindo. Meu fone aqui também não tá bom. Tá escutando bem, professor? Eu tô te escutando bem. Beleza. Beleza, então, professor. Aí, o Isso aí, pessoal é também bom. está Bom, escutando bem. Então, tá bom, então. Então, oficialmente, então, boa noite, né? Hoje é um prazer estar recebendo o professor Daniel João Orsoleta, né? Que se encontra hoje lá em Marrocos, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui na cooperativa comigo há 19 anos, tá? E possuo o canal aí AgroNTK, tanto no YouTube como também no Instagram, tá? Eu fui sediado aqui em Jataí, sudoeste do estado de Goiás, uma região praticamente agrícola, né? Planta-se em torno de 300 mil hectares de soja no verão e 200 mil hectares aqui de milho safrinha, tá? Estamos começando a colher o milho safrinha, começando assim, já tem uns 10, uns 20% colhido, tá? E as médias, infelizmente, não estão sendo a que a gente estava esperando, principalmente devido à falta de chuva.
no final, né, na época de enchimento de grãos, tá? E também devido ao ataque de cigarrinha. Eu devo a esses dois fatores aí, os principais, né, para ter caído bastante a média, né, que a gente vinha obtendo, né? Ano passado também deu uma seca, depois deu uma geada. Esse ano, além da cigarrinha, né? Esse ano também deu uma seca e veio a cigarrinha novamente, né? Mas lavoura é isso, né? Não é fácil a vida de lavoureiro, produtor rural, né? Cada safra é uma safra, são Cada muito safra é uma variadas, safra. né? Tá, professor? Então, seja bem-vindo, tá, professor? Pode ficar à vontade de falar um pouco da história do professor. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado, Nestor, pelo convite. É uma satisfação estar aqui participando dessa live contigo. Ainda mais para falar desse assunto que é gostoso de falar sobre calagem, sobre correção de solo, sobre métodos. Ahn, eu também sou engenheiro agrônomo, sou formado na UNOESC, campus de Campos Novos, em Santa Catarina, com mestrado e doutorado na área de ciência dos solos na UDESC, em Lages, também em Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, então eu fiquei um ano na Carolina do Norte, North Carolina State University, e atualmente fui professor da UDESC também, como substituto, e atualmente sou pesquisador de pós-doutorado aqui na Universidade Politécnica Mohamed VI, a Universidade do Rei de Marrocos aqui. Então a gente está sentado em cima de 72% das reservas de fósforo do mundo. E como, para quem não me conhece, toda a minha trajetória eu sempre fui muito dedicado no estudo do fósforo. E aí faz todo sentido vir para cá, que é onde está a maior parte do fósforo do mundo. Então estamos estudando esse nutriente, que também, assim como a acidez, é um desafio para a agricultura. Vamos entender melhor esse fósforo aí para a gente conseguir manejar ele da melhor maneira. Porque uma coisa que eu gosto sempre de falar é que a gente só consegue manejar aquilo que a gente conhece. Então, vamos conhecer melhor para conseguir manejar bem. Correto, correto. Foi, ó. Correto. O André Reis chegando também aí, seja bem-vindo, tá bom? Então, professor, então vamos começar pelo começo, né? E, e, eu falei para o professor em relação à calagem, por quê? Porque, querendo ou não, a gente está vendo muitas aberturas diárias aqui, né? As commodities estão em alta ainda, né? Graças a Deus, né? Tem muita área de abertura, né? Praticamente semana retrasada, no início do mês passado, eu tive no Vale do Araguaia, mais precisamente na região ali do de Luiz Alves, né? A região de Nova Crixás, tá? São regiões pecuárias, né? De pecuária extensiva, né? Áreas também de confinamento, tá? Mas são áreas que já estão todas, vão migrar praticamente tudo para agricultura, né? Aqui no nosso município também, né? As áreas argilosas já estão todas consolidadas, o pessoal está partindo também todo para as áreas mais arenosas, tá? E em outras regiões também, né? A agricultura está em alta, né? E está tendo muitas aberturas de áreas, tá? E aí, certo? O pessoal tem coletado as amostras, né? E tem partido para fazer as recomendações, né? Praticamente, né, professor? No Brasil, se destacam aí três métodos de recomendação. É isso, professor? A gente tem o método da saturação por base, Sim, muito difundido no estado de São Paulo, principalmente. O Manual do Cerrado também traz essa recomendação. A gente tem a recomendação pelo índice SMP, que é utilizado na região sul, do Sul, né? ah, principalmente na região sul, o método SMP é bem calibrado, do índice SMP. E também existem outros métodos, né, mas também existe o método para fornecimento de cálcio e magnésio, suprir cálcio e magnésio, sendo o objetivo da calagem. Então, esses seriam os três mais usuais. Existem outros.
Existem métodos da matéria orgânica do alumínio, existem fórmulas empíricas que aparecem aqui e acolá, mas são menos usuais. Né? Correto, correto. E o professor, aqui na nossa região, né, tem se destacado muito, né, inclusive a gente da cooperativa, a gente tem trabalhado muito com a elevação de cálcio e magnésio. Tá? E, por exemplo, o professor tem vantagens e desvantagens aí nesses métodos, professor? Sim, todo método ele vai ter suas vantagens e desvantagens. Agora, qual que é o melhor método que a gente pode usar? O melhor método vai ser sempre aquele que é calibrado para a região que a gente está utilizando. Por exemplo, eu posso dizer para vocês com muita segurança que se você estiver no sul do Brasil, o melhor método que você vai encontrar vai ser o SMP. Porque tem uma extensa calibração, então são muitos estudos de calibração para você chegar no índice SMP e você chegar num nível de acidez desejado. Então, o melhor método é sempre aquele que está melhor calibrado para a região que você está trabalhando. Então, como que a gente vai descobrir qual que é esse método? Bom, qual é o método que as recomendações oficiais estão trazendo? Muitas vezes essas recomendações, né, por que essas recomendações? Porque elas são baseadas em pesquisa. Então, alguém estudou esse método, calibrou ele, para dizer que, seguindo ele, você vai conseguir uma correção no nível que você deseja. E uma coisa importante, até para a gente entrar nesse baralho de métodos, é qual é o objetivo da calagem. Então, quando se faz calagem, o primeiro objetivo, elevação de pH, neutralização de alumínio tóxico, certo? Então, qual o método que vai me entregar isso? Então, aqui no sul, aqui no sul, né? Lá no sul do Brasil, o método SMP vai ser o melhor método. Em São Paulo, sem dúvida, o método da saturação por base vai ser o melhor, que é o método mais extensamente calibrado para o estado de São Paulo. Agora, nessas regiões de abertura, a gente não tem ainda um método calibrado para elas. Então, nós vamos ter que descobrir se a calibração feita para outras regiões está atendendo ao nosso objetivo da calagem nessas áreas. Certo. E o professor, por exemplo, né, se adotou muito, até aqui em Goiás também, né, o método de saturação de base, né, chegando aí a 70, né, mais acima de 70% aí, tá? Mas, por exemplo, a quantidade de calcário que normalmente que a gente aplicava, né, demorava muito para atingir esses níveis, né, com o cálculo. O que, Certo? professor, você entendeu? Por isso que, tipo assim, na prática, né, muitos técnicos, né, foram deixando de utilizar o método de saturação de base, né, e partindo mais para elevação de cálcio e magnésio. O que que acontece? Por exemplo, como eu falei para você, calibração. Ah, em São Paulo, que é da onde o método de saturação por base ele começou no Brasil, Hum, lá com os trabalhos do professor Witt e outros professores ali de São Paulo, o que que eles observaram? Que existia uma relação muito estreita, uma relação ah, muito próxima entre saturação por base e pH. Então, você chegava numa saturação por base 70%, você tinha um pH 5,5. Você chegava numa saturação 80, você tinha um pH 6. Não existia essa relação. Só que essa relação ela não é linear para todos os solos. Por exemplo, no Brasil, no sul do Brasil, se a gente for adotar a saturação por base a 65% e você atingir essa saturação, muito provavelmente o pH vai estar abaixo de 5,5. Porque a relação entre saturação e pH não é estreita. Ela não é tão bonitinha que nem em outras regiões. Então, muito provavelmente é o que acontece também em Goiás. Essa relação entre saturação por base e pH não é
uma relação linear. E aí a gente tem que descobrir qual que é essa relação para conseguir fazer uma recomendação boa. Talvez ah, o nível crítico, diríamos assim, o teu objetivo não deveria ser 70, poderia ser 80% da saturação por base. E aí você teria uma aplicação de calcário que te faria atingir esse teu objetivo. Então sempre a gente tem que ter em mente o objetivo da calagem. Na minha visão, né, primeiro objetivo, elevar o pH, neutralizar o alumínio tóxico. Segundo objetivo, fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Certo? E aí a gente vai adotando a calagem, né, de um método que vai nos entregando o que a gente quer. Elevação de pH, neutralização do alumínio tóxico e fornecimento de cálcio e magnésio. Certo. Tem uma pergunta aqui, professor, vamos ver aqui, ó. O Júlio César, ele está perguntando assim, tem uma pergunta. Considerando a saturação de base, 70%, e pH baixo, quais fatores devo levar em consideração? Mais uma vez, vamos frisar. Qual que é o gráfico mais tradicional que a gente tem na fertilidade do solo? Você pode ir em qualquer palestra que vai aparecer um gráfico que é lá do Malavolta, 1973, se eu não estou Aumenta o enganado. pH, diminui os níveis. pH e disponibilidade dos elementos. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Sim. Esse gráfico, ele é tradicional e ele nos mostra qual que é o verdadeiro objetivo, o primeiro objetivo da calagem, elevar o pH para chegar naquela faixa ótima de disponibilidade de todos os elementos, né? A faixa onde todos estão numa disponibilidade interessante. Então, se você está com uma saturação por base de 70% e o pH ainda está baixo, você vai precisar aplicar mais calcário para entrar numa faixa de pH adequada. Então, a planta, ela não está muito preocupada com a saturação, de quantos cátions tem na tua CTC. Ela quer saber se tem quantidade suficiente de cátions lá e se o pH está numa faixa que deixa esses cátions disponível para ela acessar. Então, se tem saturação por base alta e pH baixo, temos que elevar o pH. Correto, correto. Viu? Aqui, o Fábio também, né, da Agrofábio, também está comentando o seguinte. Na calagem no cerrado, é ideal usar o blended, elevando na CTC, né, o magnésio e o cálcio, almejando aí de 18% de magnésio, né, e 60% de cálcio. Seria essa porcentagem, né? Assim, sou muito crítico da utilização das relações ideais. Tem que ter 65% de cálcio, 18% de magnésio, 5% de potássio. Esses números mágicos, eles não nos dizem muita coisa, porque isso é uma relação, certo? Por exemplo, você ter 65% de cálcio num solo com 10 centimol de carga de CTC é uma coisa. Agora, você ter 65% de cálcio num solo com 20 centimol de carga de CTC é outra coisa completamente diferente. E aí o que acontece? Nesse solo com uma CTC maior, você vai jogar calcário para chegar lá nos 65% de cálcio, vai ser uma montanha de calcário que você vai utilizar e muito mais do que a planta necessita. Porque a planta, ela realmente, estando dentro de determinados níveis, então, tendo uma quantidade mínima de cálcio, de magnésio, de potássio nesse solo, a relação entre eles ela é pouco importante. Então, não, não vejo como vantajoso a gente ficar se prendendo na recomendação a querer atingir um valor mágico. Porque às Certo, vezes a gente vai ficar perseguindo isso e não chega. correto. Eu também estou de acordo também com o professor.
tá? É porque, inclusive, professor, muitas áreas aqui, né, o pessoal tem adotado altas quantidades de calcário. Né? E isso, assim, o calcário, ele é a melhor ferramenta que a gente tem na agricultura. Ele é muito barato, visto todas as vantagens que ele traz. Mas a gente tem que usar ele também de maneira mais criteriosa, certo? Essas relações ideais, até o método do William Brandt, e tem outros pesquisadores americanos que inventaram esse método das relações ideais, é um método muito antigo e não é uma novidade. E eles podem ser úteis quando você não tem nada de informação sobre uma área. Porque o que a pesquisa tem mostrado? E aí eu tenho várias publicações na minha página a respeito disso. Convido vocês. William Albrecht, isso, obrigado aí, Pana Fértil. O método do William Albrecht, ele é um método muito antigo, lá de 1940. E o que esse pesquisador fez? Ele observou que as pastagens de alfafa tinham maior qualidade numa determinada faixa de cálcio, magnésio e potássio, uma determinada relação. Mas os experimentos dele não levavam em conta o pH. Então, assim, não se sabia se a resposta era a relação ou era ao pH. Então, não tinha essa informação. E aí muitas pesquisas vieram e desmentiram isso. Certo? Você tendo níveis suficientes de cálcio, magnésio e potássio, as relações elas não são importantes. Ou muito pouco importantes, vamos colocar assim. Certo. O professor. E o que o professor acha, então, dessas altas quantidades, né, de calcário que normalmente a gente está vendo acontecer e às vezes a gente até tem acompanhado e tem dado bons resultados? Por exemplo, mesmo em solos leves. Sim, tem um método interessante, foi lançado há pouco, faz um ano, 2 anos, para o estado de Minas Gerais, uma publicação até ah, da Wendy Teixeira com o professor Vitor Hugo, faleceu semana retrasada, né? Professor Viçosa, tem um método bem interessante, que ele dá um valor mínimo e máximo de calagem para você aplicar. É uma chave de decisão. Qual que seria o valor máximo de calcário que a gente pode aplicar no solo? Bom, o valor máximo ele vai ser o valor necessário para neutralizar toda a acidez daquele solo. E onde é que está a acidez? Na análise de solo vem lá como um H mais Al. Se eu tenho uma análise de solo, um H mais Al de 5 centimols, isso quer me dizer que se eu aplicar o equivalente a 5 toneladas de carbonato de cálcio puro nesse solo, eu neutralizo toda a acidez. E esse valor vai ser o valor máximo. Então, porque além disso, além dessas 5 toneladas, você não vai ter benefício com a calagem. Então, valor máximo vai ser igual ao valor de H mais Al. Valor mínimo. O valor mínimo vai ser a quantidade necessária de cálcio e magnésio para suprir a necessidade das plantas. Então, mesmo que a gente não tenha um método específico, a gente tem uma ideia do valor máximo e do valor mínimo. Máximo, a quantidade necessária para neutralizar todo o H mais Al, e mínimo, a quantidade necessária para fornecer cálcio e magnésio para essas plantas. Tá ok, professor. Por exemplo, partindo desse princípio, então, né, que um solo peça aí, por exemplo, 6 toneladas de calcário, tá? E o produtor aplique as 6 toneladas de calcário. E a gente sabe que está tendo a área de abertura, provavelmente, às vezes, vai ter áreas com alumínio mais alto, tá? Uhum. No primeiro ano, já consegue já neutralizar esse alumínio?
Aí está uma boa questão. Isso vai depender muito da reatividade do calcário, da umidade do solo, que os fatores que influenciam a eficiência da calagem. Outro fator, contato calcário-solo. Esse calcário foi incorporado? Esse calcário foi aplicado superficial? Então, tudo isso vai nos dizer quanto tempo vai demorar. Qual que é o segredo? É a gente utilizar o PRNT do calcário. O que é PRNT? Poder relativo de neutralização total. Relativo ao quê? Relativo a carbonato de cálcio puro, reagente lá de laboratório. Então, se eu tenho um calcário que ele é PRNT 100%, quer dizer que cada tonelada dele vai ser equivalente a 1 tonelada de carbonato de cálcio aplicado nesse solo. O PRNT, ele, diríamos assim, carece de mais estudos. Até tem algumas pesquisas, eu sei que estão sendo conduzidas no Sul para melhorar essa quantificação. Mas o que é teorizado? Que todo aquele calcário que se aplica com PRNT 100%, ele vai ter a sua reação em 3 meses. Então, o PRNT é quanto do calcário vai reagir em 90 dias. Então, se você aplicar o calcário, a dose é 6 toneladas de calcário que o solo está pedindo. Apliquei um calcário que é 100% de PRNT, em 3 meses, hipoteticamente, você teria que ter o teu solo corrigido. Por que hipoteticamente? Porque isso muda, né? Então, muda porque, às vezes, a metodologia não é bem ajustada, né? Então, a gente carece de um pouco mais de pesquisa para isso. Mas, vamos dizer assim, de maneira geral, você adota que o que você aplica com PRNT 100% reage em até 90 dias. Certo, correto. E o professor? Aí o professor também comentou em relação à incorporação, né? Normalmente também o pessoal tem aplicado em área de abertura, né? Tem feito aplicação, tá? E tem incorporado com grades cada vez maiores, né? Grade zaradora. Uhum. Hoje aqui na região usa-se muito grade 34, 36, né? Mas já está partindo também tudo para grade de 42 polegadas. O que o professor acha que é uma boa tecnologia? Ah, eu acho que quando uma área de abertura, a melhor coisa que a gente pode fazer para construir perfil de solo, que você fala muito hoje, é a gente fazer uma calagem bem feita. Garantindo os primeiros 20 centímetros já é excelente. Agora, se você vai partir para camadas mais profundas do que 20 centímetros e você tem maquinário para fazer isso, você vai ter um perfil maior, né? Você vai ter um perfil maior que vai permitir um crescimento adequado das raízes, mas você vai ter que corrigir a tua dose de calcário. Quando você faz as recomendações que vêm nos boletins oficiais, normalmente a maioria delas é para camada de 0 a 20. Certo, Então, se você vai fazer 0 a 30, opa, eu já tenho que jogar 50% a mais da dose. correto, correto. Se eu fazer 0 a 40, é o dobro da dose, porque é proporcional à camada que você está aplicando. Ao Então, volume se de tem solo, né, professor? ao volume de solo. Se você tem disponibilidade de maquinário para fazer mais profundo, é uma boa prática. Claro, o custo operacional sobe muito, o custo com o insumo também sobe muito, mas aí vai ter que ter uma avaliação econômica, né? Mas, viu, professor, querendo ou não, eu acho que para ter um retorno e uma tecnologia do plantio direto com maior longevidade, por exemplo, o ideal tem que se partir por isso, né? Porque o que a gente vê aqui na nossa região, né, é que, por exemplo, as áreas já consolidadas de plantio direto, né, o que que acontece? De 0 a 10 está tudo super corrigido, né? E já de 10 a 20 já não está com os níveis adequados. Já começa a dar problema. Exatamente, Nestor. É assim que tem funcionado aqui no sul. Aqui, eu falo aqui Não, porque sim, eu sim, sou lá, sim. lá no sul do Brasil. Tem acontecido muito isso. Plantio direto com 20, 30 anos,
está começando a dar problema, sim, né? Ou por compactação na camada de 10 a 20, ou por falta de fósforo, ou por falta de calagem. Então, a gente, lá no sul, a recomendação já é fazer a amostragem estratificada, 0 a 10, 10 a 20, né? E a gente tem que partir para isso. Aonde você tem um plantio direto que está com a camada 10 a 20, que está ali no limite, tem que pensar muito bem se não é hora de fazer um restart nesse sistema. Começar de novo. Como é que a gente começa um sistema de novo? Incorporando calcário. Quanto mais profundo, melhor, né? Isso vai, sem dúvida, vai aumentar a longevidade do teu plantio direto e manter um sistema mais equilibrado. E uma coisa interessante, Nestor, é que se você começa o plantio direto fazendo uma incorporação de calcário bem feita, corrigindo da maneira adequada, posteriormente a aplicação superficial dá conta do recado. Por quê? Porque a acidificação é um processo que começa de cima para baixo. Então, corrigi o perfil do solo, revolvi, comecei meu cultivo, o fertilizante que eu aplico na superfície que acidifica o solo, a matéria orgânica que está na superfície do solo, causando decomposição, acidificando o solo, está tudo na superfície. A frente da acidificação começa de cima. Então, começou a acidificar, aplico o calcário na superfície, vou pegar a acidez onde ela está acontecendo. E isso vai manter o teu plantio direto aí por muitos e muitos anos sem a necessidade de revolvimento. correto. O professor, no caso dessas áreas, por exemplo, que de 0 a 10 está corrigido, né? Níveis tudo adequado para cima, né? E de 10 a 20 já não está, tá? O professor recomendaria a intervenção mecânica ou teria, por exemplo, o uso aí de, por exemplo, braquiária, por exemplo, seria uma opção? Nestor, essa é uma pergunta bem difícil. Porque, assim, é difícil para o produtor que está com esse pepino na mão. Por quê? Quanto tempo vai levar a uma cultura, uma braquiária, para conseguir avançar esse sistema? Será que ela vai conseguir se desenvolver bem naquela camada? Então, assim, pode ser que você consiga melhorar um pouquinho, melhorar um pouco uma coisa que está ruim, mas ela ainda vai ficar meia boca. Bom não vai ficar. Certo, Tem o manual da região sul, ele traz uma coisa interessante que é justamente tomada de decisão a respeito disso. Quando que a gente vai revolver um plantio direto com base naquela camada de 10 a 20? O que que traz? Se você tiver nessa camada pH abaixo de 5,5 e junto com isso tiver uma saturação por alumínio acima de 30%, e o alumínio já está começando a aparecer, já está começando a ser problema, se recomenda você revolver esse solo. Mas o que que a gente tem que ver? Associado a isso, como é que está o fósforo nessa camada? Como é que está o potássio? Bom, se o potássio estiver baixo, se o fósforo estiver baixo, por que que não estamos mexendo isso ainda? Né? Vai ser uma coisa que vai se arrastar, e qualquer veranico vai perder produtividade. Então, ah, é uma decisão difícil, porque o revolvimento ele é oneroso, tem todo um custo, a logística também atrapalha. Mas será que vale a pena manter essa lavoura se arrastando aí ah, até onde a gente não tem mais controle? Então, tem que pensar bem. correto. Professor, o pessoal falou que talvez o áudio do senhor está um pouquinho baixo. Não, mas estou escutando perfeitamente. Não sei como é que está chegando um pouco. Eu vou tentar falar. Eu tenho que equilibrar bem a voz, porque se me deixar eu falo muito alto, acordo todo mundo aqui, que aqui já é 11h30 aqui. Já é 11h30. O fuso horário é de 4 horas, né, professor? 4 horas. Mas Tá ok. não é o microfone baixo, eu falando baixo mesmo, Gigi. Tá ok. O Ah, professor, outra coisa. Nessas aberturas diárias aqui, né, que eu estou acompanhando, tá? Não só aqui, como também na região, em algumas áreas chega a colocar em torno até de 10, 12 toneladas de calcário, tá? E normalmente o pessoal, o que que tem feito? Tem feito, aplicado parte de calcário dolomítico e parte de calcário calcítico. Professor, chegou a já ver alguma coisa assim também, né? ah,
Normalmente essas aplicações, elas estão visando uma relação cálcio-magnésio específica, né? Certo. Então, alguém está buscando isso e por isso está fazendo isso. Correto. Ah, Entendi. eu eu não vejo a necessidade, né, de você fazer isso, porque a relação cálcio-magnésio de um calcário dolomítico vai ser uma relação 2:1, uma relação 3 para depende, 1. depende muito do calcário, mas não vai passar disso. Então, eu não vejo necessidade. Você aplicando 10 toneladas, você vai estar jogando um monte de cálcio, um monte de magnésio nesse solo, vai estar nutrindo a planta, vai estar elevando o pH. Então, não teria por que fazer essa distinção, tanto de calcítico, tanto de dolomítico. A não Correto. ser que ah, o teu o cálcio esteja muito baixo, você querer levar cálcio, mas com 10 toneladas você vai jogar cálcio pra caramba aí. Então, sem dúvida, vai passar do nível crítico dessas áreas. Nestor, Correto. essas 10 toneladas é na camada 10 a 20? Não, é mais, professor. É mais. A mais. É mais. É uma formação mais Por exemplo, profunda. é mais profundo, é mais profundo. Tá, tá, professor? Aí muita gente tem optado, então, em fazer essa recomendação aí, que, para mim, essa eu acho que do campo, né? Aí o ideal, né, é sempre jogar o calcário dolomítico primeiro, né? Porque, é lógico, vai depender da análise de solo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, aqui no Cerrado é típico, né, de cálcio e magnésio serem baixos, né? Uhum. Então, o ideal sempre, né? O pessoal sempre tem perguntado, né? Eu tenho falado que o ideal, quando for jogar, sempre o dolomítico embaixo. O que, professor? Sem dúvida. Sem dúvida, Ah, né? como eu te falei, Nestor, eu não vejo a necessidade por calcítico, eu colocaria só dolomítico. Sim, Mas quanto mais dolomítico você pôr, melhor, porque a calagem é uma das poucas oportunidades que a gente tem de pôr magnésio no sistema. correto. Né? Que outra fonte de magnésio a gente usa na agricultura? Se faltar cálcio, tem o gesso agrícola ali que já tem cálcio, consigo suprir as plantas com cálcio facilmente e é um produto barato. Agora, magnésio, fora o calcário dolomítico, que outra fonte a gente tem sulfato de magnésio, ué, é muito caro. Então, eu aproveitaria sempre que possível a calagem para fornecer a maior quantidade de nutrientes possíveis para a planta. Então, o Correto. dolomítico vamos dizer assim, que é o- a opção que a gente vai ter. Inclusive, tem um trabalho, eu tenho na página aqui um trabalho que é a respeito disso. Deixa eu me dar liberdade aqui, se eu encontrar Tranquilo, aqui, eu vou professor. mostrar Pode para ficar à você. vontade, à vontade, à vontade. Tá carregando aqui. Se eu achar aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho Correto. uma revisão aqui, uma meta-análise que mostra ah, quais são os calcários, quais são os produtos que geram maior retorno. E o calcário dolomítico está, assim, é o melhor produto que você tem para calagem. Correto. Tem uma pergunta aqui sobre. Passou, achei interessante. É sobre também o magnésio, outra fonte de magnésio. Eu acho que eu vi aqui, vamos ver aqui Não consegui voltar. o Carlos aqui falou do silicato de magnésio. Isso, Se os silicatos estiverem numa condição boa, por que não, né? É uma opção também de uma fonte talvez mais barata de magnésio. correto. Professor, que- só para também complementar alguma coisa que o pessoal tem feito também nas áreas de abertura, o pessoal também tem, os que têm maior investimento, né, também tem aplicado o fósforo, né, tá? E tem incorporado o fósforo também a profundidades aí maiores, tá? É o correto, seria o correto, né, professor? Olha, eu sou suspeito de falar de fósforo. Fósforo tem que aplicar. Sim, 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 mas Mas eu entendi a tua pergunta, Nestor, e sim, sempre que você tiver a oportunidade de você fazer uma fosfatagem,
Ah, e a calagem, a abertura de uma área é a oportunidade que você tem. As doses são elevadas, o custo é elevado, mas depois que você fez essa correção, o teu solo já é outro sistema. Você constrói um outro sistema, muito mais produtivo, com um potencial muito maior. Então, o fósforo, se você conseguir garantir aí 20 centímetros com níveis adequados de fósforo, você está em outro sistema. Raiz só cresce onde tem fósforo. Certo? Fósforo é energia dentro da planta. Então, a gente precisa de fósforo, né, nesse solo. Então, se tiver a oportunidade de incorporar, não necessariamente vai levar até 40 centímetros, talvez as doses se tornem exorbitantes, né? Mas, porque você vai ter que corrigir também pela camada, mas aí até 20 centímetros, uma boa correção de fósforo vai ser um diferencial numa área, sem dúvida nenhuma. Correto. Eu até tenho até um, um case, né, que a gente fez aqui na nossa região, tá? É um solo arenoso, era pastagem e virou área de lavoura, área de primeiro ano. A gente chegou a colocar 14 toneladas de calcário, tá? Em 3 vezes, e depois também nós aplicamos 1 tonelada de super simples, incorporado também, né? Tudo com grade aradora. E mais 500 quilos de super simples na linha e 200 de KCl em cobertura. Foi na safra passada, né? E tivemos um resultado assim acima do esperado. Choveu muito bem, né? E a gente chegou a colher 90 sacos por hectare, professor. Surpreendeu a todos nós. A gente estava esperando uns 60 sacos, né? Mas chegamos a colher 90. Aí na área normal, que o produtor abriu, a única coisa que ele não fosfatou, né? Ele colheu 75 sacos, que também foi ótimo, né? Mas com a fosfatagem, né, a única coisa que variou, né, nesse Foi a dosis, manejo né? foi os 1.000 quilos de super simples aplicado a lanço, né, e colheu 15 sacas a mais. Uma coisa interessante do que vocês fizeram, e como se diz, um case de sucesso, é que foi feita a fosfatagem, então foi incorporado esse Foi fósforo, e além disso foi aplicado na linha. Por também. quê? A fosfatagem, você não faz a fosfatagem para adubar a planta. Você faz a fosfatagem para que o próximo fósforo que chegar naquele solo fique mais disponível para a planta. Então, o que é a fosfatagem? É matar a fome do solo, para que depois da adubação que você fizer, após a fosfatagem, matar a fome da planta. Então, é isso que a gente tem que fazer. Uma fosfatagem bem feita, para depois uma adubação ah, na, no plantio, ela tenha uma maior eficiência. E uma coisa interessante, até ouvi a Maria, foi minha colega, doutorada lá em Lages, comentou, fósforo só em área corrigida. Eu fiz um post até esses dias atrás sobre absorção de fósforo e pH. E quando o pH do solo é baixo, a absorção de fósforo é muito alta. Então, a variabilidade dele, a disponibilidade dele, ela diminui muito. Então, sempre que você for possível você fazer a fosfatagem num solo que já está corrigido, ele vai ter uma eficiência maior. O que impede isso? Muitas vezes operacional. Você fazer, imagina a situação, você faz um revolvimento para fazer a calagem, né? Faz uma calagem bem feita, com profundidade, espera 3 meses para aquele calcário reagir, como a gente comentou anteriormente, 90 dias, e depois faz uma fosfatagem. Então são 2 revolvimentos. Isso acaba tornando a logística um pouco complicada, né? Então, qual que é o melhor? O melhor é você, ah, na ausência da possibilidade de fazer calagem e fosfatagem posteriormente, fazer junto, né? Apliquei o calcário, incorporei, já aplico o fósforo, incorporo. Porque à medida que aquele
aquele calcário vai reagindo, aquele fósforo vai se solubilizando e vai encontrando um ambiente melhor. Então, calagem de fósforo é o que muda o nosso sistema aí nos solos tropicais. Com certeza, né, professor? E da caixa, né, para a planta produzir bem, produzir, né, Sem professor? dúvida nenhuma. Você está matando a fome do solo e tornando aquele sistema muito com um potencial muito maior. Tá ok. Professor, quer ver? Vamos adiantar um pouco, vamos então falar sobre calcários, né? A gente tem falado agora, né? Mas vamos continuar dando sequência, tá? Em relação aos calcários granulados, professor, que muito tem se utilizado, né? E cada vez mais. Qual que é o ponto de vista do professor a respeito dos calcários granulados? Eu trouxe na página um trabalho que eu encontrei sobre calcário granulado, mas ele ainda tem uns pormenores ali que fica meio assim. Por exemplo, foi aplicado calcário numa área que não precisava calcário. E o resultado para o calcário granulado e o em pó foi o mesmo. Só que a área já estava com pH alto. Então, o resultado fica meio capengo, vamos dizer assim. Qual que é a minha visão? Vamos dizer assim, ó, temos que fazer mais pesquisa com isso. Essa é a minha primeira resposta. Mas qual que é a minha visão meia simplista do negócio? É gasto, o maior gasto que a gente tem numa empresa que produz calcário é energia para moer a rocha. Por que a gente moe a rocha? Porque a relação entre tamanho de partícula e a reatividade do calcário. Quanto menor a partícula, mais rápido ela reage. Então a gente gasta uma energia enorme para moer aquilo. E aí depois pega aquele calcário moído e forma um grânulo de novo. Você está diminuindo aquela superfície. Porque foi gasto muita energia para tornar daquele tamanho. Então, não sei, tecnologia que estoura o grânulo e não sei o quê, existe esse tipo de apelo, mas eu sou meio cético a respeito disso. Eu não vi dados concretos que mostrem que o calcário granulado é melhor do que o pó. Para mim não faz um sentido, não faz muito sentido. A gente precisa de área para reagir, né? E se você granula, você diminui a área. Agora, se a tua área já foi corrigida, você está usando o calcário como uma fonte de cálcio e magnésio, você não está usando aquele calcário para corrigir o solo, talvez seja uma opção interessante. Certo. Porque normalmente, professor, o pessoal tem aplicado, tem recomendado, né? Por exemplo, se uma área for 2 toneladas de calcário, com, em pó, né? O pessoal normalmente tem aplicado aí em torno de 300 a 400 quilos do calcário granulado. Aí aplica na linha ou em superfície. A maioria dos produtores que eu tenho acompanhado tem aplicado a lança. Aí, para mim, faz menos sentido ainda, porque você concentra o grânulo diminui a dose. Se você tivesse um grânulo menor e aumentasse a dose, para mim faria mais sentido. Mas aí tem um ponto de vista, né? Tem que ver se essa área já está corrigida. Qual que é o objetivo dessa calagem? É fornecer cálcio e magnésio? É corrigir uma acidez que está começando na superfície? Então, tem que avaliar muito isso. Mas, mais uma vez, eu estou falando como um cético aqui, que eu tenho uma postura bem cética com essas novas tecnologias. Não estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo que para mim não faz sentido. Mas, se os dados mostrarem que funciona, aí, contra fatos não há argumentos, né? Certo, certo. E o professor, porque eu já acompanhei algumas áreas, por exemplo, né? E a gente coletou a análise de solo, fizemos uma análise de solo antes, né? E depois a aplicação, né? Realmente, ele teve eficiência, né? Aumentou os níveis de cálcio, né? Tá? Só que já na outra safra, né? Já o efeito dele já tinha diminuído bastante. Se, se teve algum efeito, né? Então, talvez foi alguma coisa ali, porque conseguiu reagir e depois ficou lá no grânulo e não dissolveu mais. Então, ainda tem que, eu fico com o pé muito atrás assim desse tipo de material. E aí Correto. mesmo se esse
por exemplo, se for um material altamente solúvel, aí não é um calcário, é um óxido, e está granulado, talvez faça mais sentido, porque aí você, o material que é solúvel, ah, talvez, mas mais uma vez, poucos dados, né? E poucos dados concretos. E o que eu digo dados concretos? Como é que eu me baseio para ter esse tipo de posicionamento? São artigos científicos. Por que artigo científico? Porque aquele artigo científico, o pesquisador escreveu ele, mandou para uma revista especializada, e nessa revista, outros pesquisadores Pesquisadores, né? com conhecimento no assunto revisaram aquilo e disseram, ó, beleza, tá publicado. Agora, se basear, por exemplo, em boletim técnico, em relatórios, ah, por mais que aqueles dados sejam verídicos, aquilo é muito a visão de quem está escrevendo. Não tem uma revisão por pessoas que são, digamos assim, neutras sobre aquilo, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que prestar bastante atenção também na fonte da informação. Correto. Tem até um ponto de vista aqui, do Carlos, que ele fala calcário granulado só para enchimento de adubo, né? O calcário calcinado, granulado, só para complementar a calagem. Se for para substituir, tem que jogar em torno de 70% a 80% da dose. O Carlos é seguidor lá no Necessolo, os Carlos acompanhando a gente aí, e realmente o calcário granulado ele é um produto utilizado há muito tempo na agricultura para enchimento de adubo, né? Sim, Então, tem adubo lá com mais cálcio, mais magnésio. É um calcário que foi granulado ou que uma peneira mais alta que foi posto no adubo para fechar a fórmula, né? E aí tem ah, se apelado para essa facilidade de aplicação do grânulo, né, para um apelo, no meu ponto de vista, muito mais comercial do que técnico. certo. E aí as doses, aí você vai para a dose, é uma bagunça. Tipo, a 70%, 80%, você não tem informação para saber isso. Pelo E, menos não até agora, né? e operacional também, porque normalmente eles vêm em bag, né? Que acaba facilitando aí, né? Ah, e na O agricultura a gente tem operacional. muito, na agricultura tem muito isso. O operacional ele manda muito. E Muitas vezes sobrepõe a parte técnica, né, professor? E aí que tá uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque às vezes tem uma tecnologia, mas o operacional ele vai desvirtuando essa tecnologia cada vez visando facilidade. Sem dúvida. Sempre que a gente tiver algo que facilite o trabalho, tem que ser utilizado, né? Quem que vai querer continuar usando enxada para controlar planta daninha? Pô, tem Mais boa. herbicida, né? Tem que utilizar. Mas tem coisas que a gente não consegue ainda. Pô, calagem. Calagem tem que incorporar no começo do sistema. Tem Sim, que fazer esse calcário descer. Não tem milagre. Pô, a minhoquinha não vai pegar um grano de calcário e levar lá embaixo para você, né? Pode até fazer, mas não na, na quantidade que você precisa. Então, para a gente ter correto. certeza que foi colocado no lugar certo, a gente tem que colocar com as próprias mãos, né? Ou com o próprio arado. Correto. Bom, o professor já respondeu sobre o calcário granulado, então sobre o calcário líquido, então, nem preciso perguntar, né, professor? O líquido é uma coisa linda da gente ver, sabe? Saiu uma nota, um editorial da Revista Brasileira de Ciência do Solo, isso em 2013, 2014, falando a respeito disso. Porque, assim, então, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, uma instituição composta por inúmeros pesquisadores de renome que a gente conhece no Brasil, se posicionando, dizendo assim, olha, ah, isso aí é uma loucura. Tipo, teve algum momento que 1 litro ou 10 litros de calcário líquido equivaleria a 1 tonelada de calcário. E aí você vai pegar na química do negócio, é impossível, sabe? Não tem um material que tenha seja tão básico ou gere tantas bases a ponto
com 10 litros você consiga equivaler a 1 tonelada. E aí ah, é falcatrua, né? Calcário líquido, se for como fonte de cálcio, com fonte de magnésio, né? E você tiver, mesmo assim é ruim porque o calcário é insolúvel, mas faz mais sentido do que correção de solo com calcário líquido. Certo, correto, professor. Correto. Professor, já estamos chegando já quase ao final do nosso bate-papo, né? Eu acho que foi de suma importância aí o ponto de vista do professor, muitas informações, né, que servem aí para nós dar mais o norte para o nosso trabalho, tá? O professor teria mais algumas considerações finais? Bom, pessoal, nossa, falar de calagem o tempo passa rápido, né? Passa. E outra, viu, professor? Eu também gosto, né, de, tipo assim, não estender muito, né, porque pelo menos a gente consegue passar uma mensagem, né? Porque hoje é muita informação, Sem dúvida. né, mas mesmo assim já dá, vai dar quase uma hora já de bate-papo. O que eu tenho para trazer em consideração a respeito de calagem é que, primeiro, técnica fundamental a gente precisa fazer, mas a gente precisa se atentar aos objetivos dela. Então, o primeiro objetivo da calagem é elevar o pH. Lembrem lá do gráfico de tudo a aula de fertilidade. Então, a gente precisa elevar o pH do solo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, eliminar alumínio. Você tendo um pH adequado, aí acima de 5,5, para a maioria das culturas, aí pH 6 seria o suficiente. Se você tiver um pH adequado, se não tiver alumínio, e níveis de cálcio e magnésio que atendam a necessidade da planta, tu já está com um sistema para começar a brincar de fazer lavoura. Então, a mensagem que eu quero deixar é se atentem ao objetivo da calagem. Será que é ter uma relação mesmo? Será que a relação é importante? Então, objetivo, porque se a gente sabe onde a gente quer chegar, né, a gente alcança. Agora, se a gente não sabe, qualquer lugar serve. Tá ok, então, professor. Professor, então, estou imensamente agradecido, né, pelo bate-papo esclarecedor com o professor, né, professor que se propôs aí mesmo lá, estando, eu até dei uma pesquisada, a 7.000 quilômetros aqui do Brasil, Estamos né, aí. aí, ó, tá, eu admiro muito o trabalho do professor, né, então o professor está de parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo, né, e pelas informações aí que tenha acrescentado aí para a agricultura brasileira. Eu Tá? que agradeço, Nestor. Muito obrigado. Pode contar comigo aí quando precisar. E foi uma satisfação. Certo. Não, beleza, então. Muita gente perguntou de gesso, de fósforo, mas vamos deixar aí para um próximo bate-papo. Fica a dica aí. Estou disponível. Tá bom, então, professor. A gente volta a conversar, então. Tá bom? Professor, Valeu, então, uma pessoal. boa noite, tá? Muito obrigado, tá? E até a próxima. Boa noite Boa para noite, vocês aí. Brasil. Tudo bom. Tchau, tchau.